Vera, Andreasa e Madureira, o Conselho Nacional de Justiça decidiu adiar o julgamento de 2 recursos em que o juiz Sérgio Moro é acusado de divulgar de forma ilegal gravações de conversas telefônicas entre os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Enquanto o Conselho Nacional de Justiça adiava o julgamento, Sérgio Moro estava em Portugal participando de um evento. O juiz deu uma declaração polêmica sobre o combate à corrupção. A produção separou um trechinho, vamos assistir, depois a gente comenta. Vai lá, Reginaldo. Se você tem um esquema de corrupção, é melhor você ter isso descoberto e algumas pessoas punidas desse esquema de corrupção do que você ter esse esquema de corrupção oculto para sempre. Então, uma forma é você utilizar um criminoso contra os seus pares. É melhor ter alguém condenado do que ninguém condenado. Ô Madu, eu começo esse tema com você. Aliás, o Sérgio Moro tem viajado muito. Na pergunta que eu te faço, quem viaja mais, ele ou Gilmar Mendes? Pois é, rapaz, eles devem estar com muita milhagem acumulada, né, no programa de fidelidade. Deve dar para fazer upgrade em tudo que é viagem. Isso é uma vantagem. Agora, eu acho que no caso até do Sérgio Moro, ele tem um papel importante, porque da mesma forma que a Dilma Rousseff sai pelo mundo afora e os advogados Lula também apregoando que no Brasil não é mais uma democracia, que houve golpe, o Sérgio Moro tem um papel de defender a Operação Lava Jato e o que está se tentando fazer no Brasil com relação ao combate à corrupção, né? Da mesma maneira que eu acho que essa questão que está em julgamento, né, a divulgação daquele áudio, né, da Dilma Rousseff com o Lula, que já estava fora do horário permitido, né, do período permitido para que fosse feita a escuta, foi fundamental e ainda vai entrar para a história do Brasil pelo seu conteúdo, né, para até inclusive proteger a Operação Lava Jato, porque mostrou claramente como a presidente da República, num ato deliberado de obstrução da justiça, né, com o acordo do ex-presidente Lula, né, então eu nesse caso absolvo o juiz Sérgio Moro totalmente, né, e eu acho que é importante que ele compareça a fóruns e tal, porque o Gilmar Mendes, os fóruns que ele vai, geralmente são feitos com verbas daquele instituto de educação ao qual ele é sócio. Ele ganha grana porque tem um patrocínio, tem uma jogada, então ele sempre embolsa algum qualquer. O Gilmar Mendes não dá ponto sem nó. Já eu sei que o juiz Sérgio Moro vai pro bono, ou seja, vai de graça, vai no sentido de tentar esclarecer para o público o que está acontecendo no Brasil. O Gilmar Mendes não, vai para arrumar um dinheirinho, né, que ele gosta muito. Ô Vera, e você também absolve o Não Sérgio concordo, Moro? não. Eu acho que os inquéritos estão numa fase muito decisiva. Ele precisa ficar no Brasil, precisa se debruçar sobre isso e dar sentenças. Nesse caso do inquérito do Lula, do apartamento triplex do Guarujá, já estamos nas fases finais aí das alegações das defesas. Ele está sendo pressionado. Tinha essa decisão do CNJ que ia ser, aliás, televisionada hoje. Poderia colocá-lo numa situação constrangedora. Eu acho melhor que ele esteja no Brasil, esteja em Curitiba, inclusive porque estão chegando outros inquéritos lá. O novo inquérito do Lula deve descer para lá, o inquérito da Dilma deve descer para lá, o Rocha Loures, se perder o foro, vai descer para lá. A delação do Palocci está sendo feita na vara dele, tem muita coisa acontecendo para ele ficar fazendo um roadshow, posando de Elliot Ness por aí. Não dá. As duas coisas são incompatíveis. Se ele quiser fazer a defesa da Lava Jato, vem aí o recesso do judiciário, é um bom momento para se viajar à Europa, vai estar no verão europeu, os cafés vão estar cheios de gente e aí ele pode brilhar nos seminários que ele quiser. Agora é hora dele ficar em Curitiba, porque vem chumbo grosso por aí para cima da Lava Jato e eu não acho que esteja na hora de ficar fazendo viagem não, acumulando milha. E você, Andreasa? Eu concordo com a Vera.
no caso do Rocha Loures, só para fazer uma reflexão aqui, se ele perder o foro, do jeito como a coisa vai, ele pode ser preso, mas ir para a primeira instância nessa altura não me parece provável, porque o processo foi encaminhado com ele junto ao Temer. Então, portanto, vai correr aparentemente no Supremo, não vai para a primeira instância. Mas isso não deixa o Moro com menos trabalho. Há muito serviço a ser feito em Curitiba. Eu não gosto dessas viagens, eu não gosto dessa falação excessiva. A gente precisa do Moro em Curitiba, inclusive porque... vamos separar aqui alguma coisa também. A Lava Jato que acontece em Curitiba é completamente completamente diferente daquela que ocorre em Brasília. Então, há um entendimento geral de que é um momento difícil para a Operação Lava Jato, graças às lambanças de Brasília. Nada mais urgente do que a presença do Moro em Curitiba para dar as respostas que a sociedade espera. Qual é a resposta que a sociedade espera? Eu estou falando disso demais aqui hoje. Passadas essas 3 semanas sem falar no Lula, que ele seja finalmente condenado. Não há mais nenhum motivo para esse processo não andar. O Lula precisa ser julgado, sentenciado, antes do recesso judiciário. É o mínimo que se espera. Então, se isso não acontecer e o Moro lá em Portugal, o que a gente vai dizer aqui? Foi porque ele perdeu tempo viajando para falar em Portugal. Não faz sentido, minha gente. E só lembrar que na semana passada ele estava também em Nova York. Lógico, né? Teve em Londres também, recentemente. Também, fez o circuito Elizabeth Arden completo, aí ainda foi a terrinha ali. Ô, gente, uma outra informação também. Mas, peraí, o fato... Vai, Madu, pode falar. O fato dele estar viajando não impede que ele trabalhe, né? Primeiro que ele tem uma equipe, e segundo que ele possa trabalhar nos processos enquanto está viajando, estudando, lendo, escrevendo a sentença e tudo mais. Isso valeria para o Gilmar também, para o Toffoli, para esses todos que estão viajando, e a gente sempre criticou. Acho que não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. E tem uma coisa, Madu, para fazer justiça, você tem razão. No dia 26, há 4 dias, portanto, trabalhando, o Moro se declarou impedido para julgar o caso daquele blogueiro petista, sei lá o nome do cara. Então você vê que as coisas estão andando, não é que ele esteja parado, mas a presença dele em Curitiba é importante. Mesmo porque ele pode ir pro bono, mas alguém está pagando a viagem. E se amanhã ou depois uma dessas empresas cai na vara dele lá em Curitiba, olha aí um constrangimento desnecessário para alguém que tem que estar acima de qualquer suspeita. Nessa hora não dá para brincar, não. Eu acho que ele tem que ficar bem cioso. Tá bom, Vera, tem razão. Papel. Volta, Moro. Faço o apelo aqui na... Hashtag o Moro não perde Moro. o 3-1. O Moro... Pega o avião e volta. 3-0, volta, Moro. 4-0 porque o Patrick também volta, Moro. Volta, Moro.